Olá, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Mais um episódio chegando aqui do podcast Bolsa de Mulher. Espero que você esteja bem, que você já deixe aí a sua curtida, que você depois, que assistiu o vídeo, deixe aí o seu comentário, compartilhe aí com o pessoal. Você sabe, aqui no Bolsa de Mulher a gente sempre fala sobre várias e várias coisas. Estamos aqui, eu e a irmã Felícia, para hoje conversar com uma convidada que está aqui. Vocês já estão vendo aqui que não tem uma bolsa na mesa, tem um pacotinho aqui na mesa. Porque a gente já comentou sobre esse assunto aqui no podcast, já trazendo outras empresárias também. Mas essa empresária é muito especial, amiga nossa aqui de Alvorada, e ainda o que ela faz, tipo assim, tem um toque, então, entendeu? Tem. Porque a gente fala assim, de vários empreendedorismos e vários produtos, mas esse tipo de produto ele tem um espaço especial no coração de todos. Estamos aqui com a Paula. Oi, boa tarde. Que faz coisinhas muito gostosas. Que faz os seus docinhos. E a gente está muito feliz de receber aqui, porque a gente quer saber assim, dessa tua história, né? Alguém que... Porque empreender, a gente sempre comenta que não é algo fácil, né? Então, dessa teu pontapé de querer empreender, da escolha do teu produto, enfim, como é que isso surgiu na tua vida. Estamos aqui para te escutar, Paula. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Eu não escolhi, na verdade, né? Eu não escolhi, foi Deus que escolheu para mim essa profissão. Eu era coordenadora do back-office da Souza Cruz e fazia administração. Não tinha nada a ver com confeitaria, né? E eu nunca nem gostava de confeitaria. E eu já trabalhava há 5 anos lá e nós engravidamos a nossa primeira filha, da Isadora. E aí, na gravidez, eu soube que ela nasceria com a doença que ela tem, né? Ela nasceu com hidrocefalia. E com 6 meses eu já soube que ela ia nascer assim. Então, o médico disse para mim, provavelmente tu vai precisar ficar com ela em tempo integral, porque tinha muitas possibilidades dela, na vida dela, como que iria ser. E aí ela nasceu, eu fiquei um tempo ainda na licença, em férias, e realmente eu queria ficar com ela. Ela nasceu, ela precisou ficar no hospital, ela ficou 2 meses no hospital, e ali a gente precisou nos reorganizar para ficar com ela, né? E aí eu saí do serviço, fui ficar com ela em casa. Quando ela fez 2 anos, essa doença, essa hidrocefalia é uma má formação num ventrículo do cérebro que drena o líquor da coluna para o cérebro. Então, o cérebro criou espaços e tinha líquido ali. Então, ela parava de respirar. E aí, ela precisou de novo ir para o hospital e esse processo foi de 8 meses morando no hospital com ela. Até que ela conseguisse uma liberação para vir para casa, para os cuidados. E nesse tempo que eu estava lá no hospital, quando chegou perto dela vir para casa... eram muitas coisas que a gente tinha que comprar e organizar para ela poder vir para casa, para o Estado liberar ela, né? E aí não tinha o dinheiro que fosse o suficiente para a gente conseguir. E nisso eu fui fazer faxina na casa de um médico e de uma enfermeira. E lá na casa dessa enfermeira, ela disse assim um dia para mim: Paula, por que tu não faz alguma coisa em casa quando a Isadora voltar para te poder ajudar? E ela disse assim, aquelas máquinas que... fazem brinquedos de madeira que cortam, né? Ela fazendo um brinquedo pro filho dela com o pai dela, ela tirou 3 pedaços de 3 dedos dela. E ela ficou muito tempo sem poder trabalhar. E ela disse pra mim: eu faço trufas, se tu quiser eu te ensino a fazer trufa. E eu disse pra ela: eu quero, que daí eu vou fazer em casa, daí pode ser. Mas assim, bem, mesmo porque era necessário, assim, porque achei assim, vou fazer umas trufas. E ali ela me ensinou, a Isadora veio para casa, eu comecei a fazer trufa, o Vinícius ficou bem desesperado, assim, tu nunca fez doce, tu vai fazer? E eu disse, não, vamos fazer. E aí ficamos ali naquilo ali, eu fazia trufa e cupcake. E aí ficamos naquilo ali por 1 ano, depois Deus levou a Isadora, e aí eu fiquei, o que eu faço agora, né? O que eu vou fazer? Tinha uma pressão, assim, grande da família para eu voltar a estudar, para eu voltar...
E aí eu disse, não, eu quero ficar um tempo sem fazer nada e para mim me organizar, né, de todo o processo que a gente passou e quero continuar fazendo doce. Aí eu disse assim, pode fazer, se tu quiser ficar fazendo. E eu continuei fazendo. Aí fui fazer bolo, comecei a fazer bolo para os jovens da juventude, eu dava de presente bolo de aniversário. Quem fazia aniversário eu dava de presente. Aí um bolo saía duro, o outro bolo saía muito mole e assim foi. Porque foi fazendo assim, tipo, foi pegando receita da internet. Fui pegando, assim. Aquela época, há 12 anos atrás, nem tinha tanta coisa na internet, né? Era muito raro, assim. Sim. E aí eu fui mesmo olhando, imaginando e fazendo. E aí eu fiquei fazendo bolo, eu acho que ali já tinha dado uns 3 anos, assim. E nisso aí, nesse meio tempo, o Vinícius perdeu o serviço, precisou, não conseguia serviço em lugar nenhum. Daí eu disse assim, um dia eu sonhei que ele vendia bolo no pote na Alvorada. Eu sonhei com ele com uma bolsa, vendendo nas lojas. E daí eu acordei e disse pra ele, tu vai botar... Ele já tava meio depressivo, assim, eu disse, tu vai botar bolo numa bolsa e vai sair, vai vender na Alvorada. Eu não vou vender, ele dizia, vai. Tu nem sabe fazer bolo, eu vou aprender. E era uma época que estava começando essa onda de bolo no pote. Uhum. Aí eu disse, não, tu vai fazer. E ele fez e isso sustentou a gente por 2 anos. Esse bolo no pote. E aí nesse meio tempo eu já não queria mais sair da confeitaria. Eu já queria fazer mais coisas. Aí ele trocou de serviço. Enfim, eu fiquei sozinha. E aí eu queria fazer doce personalizado. Era o meu sonho, assim. Eu era apaixonada por aqueles doces personalizados. E eu conheci uma professora de São Paulo e daí fiz um curso de modelagem com ela, uma formação de modelagem, fiz 2 anos. E isso já foi agora há pouco, assim, né? Faz uns 5 anos isso. E aí eu comecei a trabalhar com pasta americana. E eu fazia só pasta americana, que eu amava, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela modelagem, né? Eu amo a confeitaria, mas a modelagem é uma coisa que eu sento ali eu fico fazendo, eu sou apaixonada. E aí eu comecei a fazer pasta americana. Aí passou esse tempo e esse ano passado eu fiz um curso que a prefeitura ofereceu, Avança Mulher Empreendedora. E nesse curso eles incentivavam muito a gente a capacitar, a fazer a confeitaria. Eu sempre quis fazer confeitaria, mas era algo assim muito distante, sabe? Era caro, eu disse, não vou fazer isso, não vou voltar a estudar. E aí eu fui para a confeitaria fazer. E não tem como fazer confeitaria sem querer fazer outros doces, né? A minha professora ainda disse para mim no primeiro dia, e com o que tu trabalha? Eu disse, eu faço modelagem. E ela disse, não, vai acabar o curso, tu vai querer fazer outras coisas. Eu, não, eu quero só continuar na modelagem, só tô fazendo confeitaria para me especializar. E ela disse, tu vai ver, então. E aí passou 1 ano e tô eu fazendo pronta entrega agora de tudo quanto é doce, enlouquecida, porque eu realmente não tem como, tu não consegue ficar sem fazer. Já era uma coisa que eu gostava, né? Eu fazia muito no começo. A gente fazia docinhos para 15 anos, para casamento. E aí eu parei pensei assim, não, vou só fazer pasta americana. E aí, é isso. Não, e daí agora tu tava falando, e por a importância de tu estudar, às vezes mesmo que tu pense, não, mas esse tipo de doce aqui eu não vou fazer, não, isso daqui nem é tanto a minha praia, eu vou ficar aqui. Mas, às vezes, chegam uns momentos estratégicos também, porque eu lembrei, foi ano passado que deu o boom do Morango do Amor. Foi. Meu Deus. E daí, veio, né? E assim, do nada, algo que ninguém esperava. Sim, é. E de repente tu podia olhar, não, esse não é o tipo de doce que eu normalmente faço. Mas de repente no curso, alguma parcela ali que seja de fazer a parte crocante ou o brigadeiro, enfim, alguma coisa assim, tu fala, não, mas eu sei. Então agora vai juntando os conhecimentos e daí tu consegue aproveitar aquele momento que acho que foi super estratégico, assim. Foi, né? Morango do Amor foram meses, assim, foram 4 meses, mais ou menos, que todo mundo enlouqueceu, literalmente. Sim, né? sim. As pessoas vinham, eu lembro que eu tive uma cliente que veio da praia visitar uma irmã dela aqui em Alvorada, e ela tentou comprar o morango da Bruna Trufas, e não tinha mais, e o morango da Bruna era R$28. Sim. E ela descobriu daí, por alguém que eu estava fazendo morango, e ela foi lá buscar o morango lá no ateliê, eu marquei com ela um horário, ela foi antes, eu disse pra ela, tá quente? Ela, não, eu vou comer quente agora, aqui mesmo. Ela comeu lá na frente. Ela tava desesperada pra comer o morango. E eu, meu Deus do céu. Aí que eu fui meio que ter noção que tava todo mundo meio, sabe? Porque eu tava fazendo, mas eu tava fazendo pro pessoal mais conhecido. Eu tava vendo movimento no Instagram, mas não achei que era. Quando ela fez aquilo, eu disse, meu Deus, realmente tá. E aquilo foi, né? Aí passou. Não, e pelo que tu estava falando, inclusive, Paula, Deus te dando estratégias dentro daquilo
que você estava precisando, né? E às vezes a gente vê mulheres que estão passando uma situação difícil, tiveram que sair dos seus empregos por causa de alguma situação, né? E é aquele momento que tu tem que buscar realmente em Deus uma estratégia. Igual o que eu faço, né? E eu sempre pensa em alguma coisa que tu possa fazer em casa, que tu possa dar atenção para as pessoas de casa, mas também trabalhar e reverter financeiramente, né? Exatamente. E também a gente percebe de como Deus usou a médica, né? Para te dar esse pontapé inicial, como se diz, né? Não, sabe, faz trufa, eu te ensino. Quer dizer, ela ainda se dispôs a te ensinar. A gente conversa até hoje, né? Ela fica toda orgulhosa, ela é muito orgulhosa. Ela fez esse tempo uma postagem. Ela é muito orgulhosa porque eu sempre digo para ela, aonde eu for, eu nunca vou me esquecer disso, porque foi algo muito assim que ela fez aquilo por um tempo e depois ela voltou para a profissão dela, né? E ela sempre fala que ela não imaginava que eu realmente fosse seguir aquilo, né? Aí eu sempre digo que foi Deus que sonhou isso para mim, porque eu também nunca imaginava isso, né? Sim, Eu nunca imaginava e é um amor tão grande algo. Quando a gente engravidou do Marcos, quando eu engravidei do Marcos, eu disse pro Vinícius, eu quero poder cuidar dele também, que nem eu cuidei da Isadora. E é isso, e eu consigo isso, né? É muita correria, enlouquece, a gente enlouquece, assim, né? Eu enlouqueço bem bastante, corrido. Mas eu consigo dar assistência para ele, sabe? Então é algo que eu queria muito poder fazer. E fora que depois que a gente, de certa forma, até acostuma, porque às vezes muitas pessoas, veio um caso de necessidade, mas às vezes tem pessoas que tá ali no seu emprego e daqui a pouco fala assim, mas eu queria ter talvez essa coisa de poder trabalhar de casa, tu tem uma certa flexibilidade em certas coisas, e a gente acaba acostumando e pegando o gosto, né, o jeito. Sim, é prático, né, tu consegue organizar os teus horários e a tua vida ali, claro que é bastante corrido, assim, e não é nada fácil conciliar o lar com o empreendedorismo, é bem difícil, bem desafiador, mas quando Deus direciona, a gente consegue fazer. Assim, eu passei por vários processos bem difíceis faz 13 anos, esse mês fez 13 anos, né? Eu até fiz um post lá no Instagram sobre isso. Passei por várias fases, assim, bem difíceis, que eu tive trombose há uns 4 anos atrás, então eu tive que parar de trabalhar. E eu achei que eu não ia voltar, achei que eu não ia poder voltar. Então, eu passei por alguns processos difíceis, mas Deus, ele vai ajudando a gente, sabe? E agora, esses meses atrás, o doce de pasta americana, ele é um doce mais elaborado. Então, é uma coisa que não é um doce que tu vai fazer pra festa, pra todo mundo comer. É pra decorar a festa. E aí, andava muito devagar, né, o movimento. E aí, eu peguei e disse, em fevereiro, eu disse, Deus, eu preciso fazer alguma coisa que eu movimente, porque senão eu vou começar a achar de novo que eu tenho que parar. E aí eu comecei a fazer, eu vi lá em Pernambuco que eles começaram com o Festival de Fatia. E aí eu tava vendo aquela movimentação pra lá, e daí eu vou fazer fatia para vender no delivery. E aí eu disse pro Vinícius, vamos abrir de novo a pronta entrega, porque eu já tive antes um WhatsApp de pronta entrega e parei. Quando eu fui pra pasta americana, eu parei com isso. E aí eu disse, vamos fazer fatia, vamos vender fatia. E ele, lá vem tu, Paula, tu não inventa. Não, nós vamos fazer fatia. Tadinho desse marido, né, gente? Nós vamos fazer fatia. É só a Paula inventando. E aí ele disse, tá, Paula, tu faz, mas assim, uma só, tu não aumenta, não me bota nisso, eu tenho meu trabalho, que daí agora é assim, né? Daí eu, não te preocupa, só que é Vinícius, eu preciso que tu vá em tal lugar. Vinícius, por favor, passa no Atacadão pra mim. É o dia inteiro, assim. Ele fala todos os dias pra mim, né? Paula, hoje não posso te atender. Tá bom. Daí passa meia hora, eu começo. Esse leite condensado. Aí ele fica louco comigo. Mas aí eu comecei a fazer em fevereiro. Aí eu fiz uma. Aí depois, na outra semana, eu fiz 2, aí depois eu fui fazendo, e aquilo começou a funcionar, e eu vendo o movimento do Festival de Fatia, começou a vir pra cá, e aí começaram a fazer aqui, e aquilo começou a aumentar, e eu pensei, eu cheguei a pensar, né, eu vou fazer, daí, não, eu não vou fazer. E aí eu mostrava pro Vinícius, na esperança dele me dizer, né, não, vamos fazer, e ele não falava nada. E daí eu disse, vou continuar do jeito que eu tô, né. E aí quando foi em maio, o primeiro festival foi em maio. Eu peguei e acordei e disse assim um dia, olha só,
nós vamos fazer o festival de fatia. Eu quero fazer o festival de fatia, eu quero ter essa experiência, nós vamos fazer o festival. E ele, Paula, aonde que nós vamos fazer? Não sei, eu vou achar um jeito de fazer. Aí liguei pra minha sogra e eu disse, posso fazer na frente da tua casa? Porque ela mora numa avenida, né, na Olegário. E aí tem o Teca, tem bastante movimento. Daí ela disse, claro, vamos te ajudar. Viu, ó? Vamos fazer na frente da casa da sua mãe, mas isso foi domingo, eu queria fazer no sábado. A sogra entrou na história. Com uma semana de preparação. Isso, daí ele pegou e aí ele começa a enlouquecer, né? Não é ele que faz, mas ele fica desesperado, daí que ele acha que eu não consegui, que eu vou enlouquecer. Fiz aquele festival com 4 tortas, eu fiz 4 tortas. Eu lembro que a gente anunciou só naquela semana ali, eu acho que uns 13 dias antes. E aí a gente montou na frente da casa da minha sogra, chamei Karine, chamei todo mundo pra ir. Ela Porque as amigas. eu tava só esperando, que eu sabia que esse nome ia ser mencionado. Falei pra ela, amiga. Falei pra ela, eu disse, Karine, o que tu acha? Agora, nós vamos fazer agora. Porque daí é o oposto do Vinícius, né? O Vinícius é não e ela é sim. Daí vocês estão dando corda pra ela. Fizemos com 4 tortas e a gente montou, era às 5 da tarde e deu 1h30, não tinha mais. Não tinha mais. Aí eu já cheguei lá na frente da minha sogra com a gente embalando pronta entrega, assim, tele, né? E aí não tinha mais o que fazer ali, sabe? A gente montou tudo aquilo ali e daí não tinha mais torta. Daí quando as pessoas estavam vendo que a gente estava ali, não tinha mais. E daí eu olhei, deu, Vinícius, a gente vai ter que fazer mais festival. E ele disse, pelo amor de Deus. Porque daí o pessoal já tá ligado, tipo, opa, tem que chegar cedo na próxima. Depois que eu fiz na frente da minha sogra, 2 outras confeiteiras que tem por ali fizeram também. Agora elas fazem toda semana lá. Fazem toda semana lá. Daí eu peguei e disse... E naquela mesma semana inaugurou a feira que tem no estoque, ali do lado do estoque, do Jardim dos Artesãos. E eu passei por ali, né? E daí eu olhei eles ali e eu disse, ai, Vinícius, seria bem legal, né? A gente fazer na feira ali. Não, Paula, nós não vamos fazer. Eu sei que eu fiquei incomodando 2 semanas, Carol. Passa lá e pergunta. Passa ali e pergunta como é que é. E ele não passava. Daí eu liguei pro marido da Karine e eu falei, claro, então passa ali pra mim. Ele também não passava, porque daí, né, o Vinícius não é pra passar. Olha os dois. E daí eu peguei e disse, gente, Deus... Se essa porta for algo... Se realmente o senhor quer que eu siga por essa direção, então o Vinícius vai passar ali, vai parar, vai perguntar. E eu fiquei falando. Aí, quando foi numa sexta-feira, ele disse assim pra mim, eu tô aqui, ó, olha onde é que eu tô, mandou uma foto. E daí eu disse, tu perguntou. Daí ele chegou com um papel em casa. Liga pra essa mulher aqui, tem que ver como é que faz. Ela disse que é só ligar pra ela. Aí eu liguei pra ela e falei pra ela, e na mesma hora ela disse, eu quero sim que tu entre na feira. E aí eu fui. Só que isso aí, eu acho que faltava, foi no meio do mês, então eles fazem sempre no primeiro sábado do mês, né? E aí foi mais pro fim do mês, eu acho que deu 2 semanas de organização, assim. Eu sei que eu enlouqueci, que eu fui comprar isso, comprar aquilo, pede isso e pede aquilo, e não tinha mesa. Eu posso sair mais cedo da reunião, que eu tenho uma feira. Pode, não tem. Vai lá vender torta. E aí o Vinícius foi num bar pedir mesa emprestado para um amigo dele. O amigo dele emprestou as mesas. E vai e pede isso para um, pede isso para outro. E eu enlouqueci, né? Que eu queria fazer... Que tu chega lá no festival e aí quem vai sempre em feira já tem tudo muito organizado, Sim, né? claro, tem tudo certinho. E eu disse, não, eu vou com o que eu consegui, vou do jeito que eu fiz, né? No primeiro eu vou com desse. E a gente foi, e também, como eu sempre combino com ela de ir a partir das 2 horas, né? E eu acho que a gente chegou lá 2 horas para montar, 3 horas quando a gente disse que estava liberado. Era 5 horas, não tinha mais torta também. E daí eu disse, tá, então agora vai ser o festival, a gente vai fazer o festival. E aí eles apoiam, né? Então vamos fazer festival. E aí agora a gente agora é o 5º festival. Imagina quem tá junto. É o 5º festival, a gente vai fazer sábado agora, sábado. Não, muitas vezes, porque eu fico imaginando, né, pra todo o tempo do preparo, que daí faz a massa, faz o recheio e tal, daí às vezes questão de quantidade, né? E tem bastante mão de obra, porque a gente tem que carregar muita coisa. Então, daí nesse meio tempo eu comprei, gastei todo o meu dinheiro pra comprar mesa, pra comprar isso, pra comprar aquilo. Tem que levar coisa própria, né? Pra deixar tudo organizadinho, e daí... O Vinícius dizia, a tua mãe disse que chegou uma coisa da Shopee lá. É do festival, Paula, sim, pega lá pra mim.
Acho que eu passei 2 meses só comprando coisa pro festival. Até sonhando com torta, com bolo, com fatia. E daí eu vejo uma coisa diferente, e daí eu já quero acrescentar, quero organizar e mudar, né? E é que nem essa semana eu recém comprei, acho que faz um mês que eu comprei sacolas novas, e daí essa semana eu vi um outro vídeo sobre a sacola que era uma outra cor personalizada. Eu falei, Vinícius, eu nunca pensei nisso. Porque é isso, né? Antes tu falou, não, quando começou quase não tinha nada na internet. Hoje é o oposto. Daí o que tu tem de referência, de ideia... E e aquilo que tu faz que diferencia dos outros é o que vai fazer a diferença, né? E aí agora eu encasquetei que eu quero uma sacola rosa. Eu comprei sacola rosa, né? Mais plástica. Rosa. Aí eu encasquetei que eu quero a craft rosa. Daí eu fui lá e comprei. Eu falei, Vinícius, não, tu recém comprou a sacola marrom. Eu sei, a gente vai usar a marrom, fica tranquilo, mas a rosa vai ser... O carro-chefe. A rosa vai ser o principal. Daí ele só me olha. Sim, e outra que é o olhar da mulher, né? Não adianta. Não, a gente olha diferente. As coisinhas, tipo aqui o adesivinho, ó, tem a torta, tem um donuts aqui, ó. Tu fica olhando, entendeu? Mas aí o combinado é eles só montarem, né? Eles montam e saem, só entregam. Montam e não ficam ali. Senão eles ficam ali e daí não dá muito certo. Então eles montam e entregam. A gente dá o serviço tá pronto, né? Por hora é isso. Não funciona muito. Porque esses eu sempre digo pro Vinícius, né? Por um tempo eu queria que ele trabalhasse comigo. Eu dizia pra ele, Vinícius, a gente abre uma cafeteria e a gente faz. E ele, não, Paulo, eu não quero. Já virou uma cafeteria. E daí ele disse, eu não quero. Esse aí é o teu sonho. Daí eu, não, esse é o sonho de Deus. Eu tô só fazendo o sonho de Deus. Não, Deus mandou pra fazer. Deus aqui. E daí ele, tá, mas aí é difícil, Deus, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada com isso. O sonho é pra ti. Mas ele entra junto, porque daí não tem como claro, né? E no fim é aquela coisa, porque se Deus tá no negócio, vai dando certo. Daí a pessoa fez festival de fatia. Quando vem 1 hora, 1 hora e meia, foi as fatias. Não, sim, eu lembro, depois eu confirmei, a Paula disse que foi ela mesma que fez. E eu lembro que assim que a gente chegou em Alvorada, eu fui pregar na congregação, se não me falha a memória, Taimbé. E eu ganhei um presente delas, uma caixa enorme. Quando eu peguei a caixa na mão, deve ser uma coisa leve, né? Uma toalha, enfim, né? Quando eu pego a caixa, meu Deus, um peso. Aí entrei dentro do carro, aí chegando em casa eu fui abrir. Quando eu abri, irmãos, quem está assistindo, pelo amor de Deus, era fatia de torta, era docinho, ela tinha feito um chocolate escrito bem-vindo, o chocolate, ela toda cortada e bem-vindo tudo junto. Aquele monte de doce, meu Deus, eu disse, gente, quem foi que fez isso? Bom, o pessoal lá em casa enlouqueceu, daí quando viu aqui. A gente gosta. Gente, era fatia de torta, era bolo, era docinho, era esse escrito bem-vindo em chocolate, só que ele era em camada. Não é o chocolatinho fininho assim, era o chocolate mais uma camada, aquele negócio desse tamanho assim, ó. Muito bom, maravilhoso, até que eu descobri quem tinha feito, né? A Paula. E eu fico pesquisando várias coisas assim, né? E aí eu mostro pro Vinícius, ele fica quieto. Eu mostro pra Karine, a Karine, vamos fazer. Mês que vem vai ter isso, vamos fazer. E aí eu vou, então eu vou fazer. Ou ela me manda, eles, sabe, vamos fazer. A gente vende muito lá no condomínio, né? Então, o pessoal pede muito doce diferente, a pronta entrega. Daí o Caio começa, olha só, tal doce, ó, estão vendendo em tal lugar. Deu, calma, não é assim, calma, eu preciso conciliar, eu tô me formando agora, né? Esse mês acaba minhas aulas, e em outubro é minha formatura, outubro ou novembro. E aí tá bem puxado, porque eu faltei algumas aulas, eu tô tendo que recuperar. E tem o Marcos, e daí tem toda a dinâmica, né? E fora que cada doce é um doce, né? É tipo assim, tá, porque faz brownie, que daí faz o quindim, que faz o negócio. Sim, não, peraí, cada... Né? Daí eu digo, calma, não me
pressionem, não me sufoquem, eu vou fazer. Daí, Não sufoquem a artista. Pelo amor de Deus. Não, porque por eles eu levo todos os doces pra feira, assim, eu levo tudo. E teve um mês que eles fizeram fazer cuca junto e levar outras coisas, e eu disse, eu não vou conseguir. Eu virei 3 noites, acho que eu virei assim, fazendo. E eu disse, não, vai ser só torta. Vai ser só torta lá, só o festival de torta, senão eu não vou conseguir. E aí a gente faz agora só a torta. E eu faço na pronta entrega lá e também no festival daí. E daí até entender, né, o que faz sentido, né? Eu fico pensando, às vezes tem coisa que, por exemplo, faz sentido tu ter no delivery ali, Sim. tipo, nos aplicativos e tal, e outras não faz tanto. Tem Ou se isso tu vai também. num festival, que tipo de doce que vende mais. Ou às vezes, né, ou no serviço, ou em casa. Às vezes tem aquele docinho que a pessoa gosta por pós-almoço, assim, aquele depois. E outros que é mais específico de uma festa, enfim. Então, tu tem essa... Mas eu fiquei com bastante medo, assim, quando eu fui fazer. Eu tava com medo, eu comecei a querer, mas eu tava com medo, porque eu sou mais introvertida com quem eu não conheço, né? Aí eu fiquei pensando, não, mas aí como é que eu vou atender, assim, as pessoas e falar naturalmente? Daí o Vinícius, isso, viu? Tu não vai conseguir deixar. Tô dizendo, tô te avisando. Vinícius, porque o vendedor é ele, né? O vendedor o extrovertido é ele, né? Ele que é comunicativo. Sim. E aí eu disse, tá, daí eu não. É verdade, eu não tenho que fazer isso. Aí depois que eu fiz o primeiro, eu já tava falando até com o tio que tava lá do outro lado, lá na outra barraca. Daí vai. Daí vamos fazer. Claro que a Karine faz o marketing, né? A parte do... Sim. Da apresentação. É ela que ali, faz, tudo. mas eu vou no embalo, daí assim, daí eu consigo ir. Ela vai Nossa, falando né? e tu vai confirmando, Isso, é verdade. isso aí. Concordando, ela concorda. Esses dias ela disse, essa daqui que é a dona, ó, que faz que é a empresária, e eu fiquei olhando pra cara dela. Daí, Isso ela aí. que faz os doces, e eu fiquei olhando pra cara dela. E a Paula só sorri. Cada um com seu dom, né? E como é que é o Exato. nome dessa É empresa? Truffy Cake, dos sonhos. Trufa e Trufe, cake. é. Truffy Cake dos cake sonhos. dos É, sonhos. quando tu falou que começou com as trufas, daí na hora eu pensei assim, então acho que foi daí que veio o nome. Eu fazia a Truffy Cupcake, daí eu botei o nome de Truffy Cake. Exato. Dos sonhos ainda. Ainda dos sonhos. Dos sonhos, era dos sonhos. E como é que... Porque uma coisa também que o empreendedor ele precisa é de uma certa resiliência, né? Ainda mais quando tu trabalha com vendas, vai ter, às vezes, aquele mês, chega um monte de pedido que tu não dá conta. Daqui a pouco tem um mês que, míngua, né? E como é que tu vai lidando, assim, com Eu isso? fico tentando inventar outras coisas, né? Que nem janeiro, fevereiro, tava dessa forma. Sim. Que eu tava só focada nos doces modelados, né? E não é um doce que a nossa realidade, que todo mundo compra, que as pessoas querem ter. É um doce mais, assim, que poucos querem ter, né? Eu tenho clientes fixos de doce de pasta americana sempre, e tem outros que aparecem, que vêm de fora, mas a maioria não é daqui da Alvorada. E aí eu tava dessa forma, eu começo, Senhor, me dá alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí eu pesquiso muito o que estão fazendo. Só que a pronta entrega é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, né? E nem torta, eu tinha parado de fazer torta. Então, quando eu voltei a fazer torta, eu falei, pessoal, eu vou voltar a fazer torta, mas eu vou fazer só a da pronta entrega. De aniversário ainda não, porque eu pensei assim, eu não vou me enlouquecer daí. No outra semana, estavam me pedindo de aniversário. Daí eu disse, eu vou fazer só esse aqui. E daí eu comecei a fazer, não dá pra mim não fazer, né? Sim, a torta é uma coisa que sempre vai ter, né? Sim. O pessoal sempre vai isso comer é verdade. torta. Não é que nem o morango do amor, por exemplo, que foi uma febre, veio e passou, né? Veio e Ainda passa. tem, mas é pouco. A torta não, a torta ela chega a ser um modelo de negócio, né? Porque o pessoal quer torta. E aí eu disse, então não vou rejeitar mais, vou fazer a torta. E aí eu fico me reinventando, assim, pesquisando, vendo o que eu consigo fazer. Porque não é uma coisa certa sempre, né? Sim. Ser empreendedor é uma Uma montanha-russa, é uma aventura. Sim, é uma aventura. E É uma mesmo. aventura, Mas daí eu penso sempre assim, né? Eu sempre penso assim, às vezes a gente olha e vê alguém fazendo de uma forma e aí tu olha e diz, mas eu tô aqui, daí não... Eu tinha antes, olhava muito para isso, né? E aí um dia Deus falou comigo que o que era meu da forma que ele tinha para mim. E aí esse meu curso, a minha professora um dia disse para mim, eu disse para ela, né? Às vezes parece que a gente tá atrasado. E ela, cada um tem a sua realidade. Tu tem uma criança pequena
que tem 3 anos, na época o Marcos tinha 3 anos, então tu precisa dar conta dessa diferente. criança. Não vai com pra rua certeza. com essa criança, ela dizia. Sim. E aí eu descansei meu coração, sabe? Eu disse assim, não, eu não tô atrasada pra nada, eu tô dentro daquilo que eu preciso Sim. né? E agora que a gente tá nesse festival, porque já convidaram a gente para ir para outros lugares com o festival, né? Para Porto Alegre, lá pro gasômetro. Agora que a gente tá com o festival é mais fácil, porque daí o Marcos é maior, então eu vejo que tá no tempo certo. Até ele fala, né, mãe, você tem que me levar junto? Não, nós não vamos te levar junto. Tu vai ficar em casa, não vai junto. Fica complicado. Ele não, ele quer ir junto, ele quer vender, ele Quer diz participar que já. lá no prédio ele entrega. Tem algum vizinho do mesmo bloco, ele vai e entrega, né? E aí ontem ele foi levar um doce e ele disse assim, deu R$12. E eu ouvi da porta ele falando, ele quer, mas não tem como, né? É uma coisa a mais na minha cabeça daí. Mas agora, daqui uns anos, daí já. mas agora eu consigo estar nesse momento, né? Que a gente não consegue esperar, a gente quer tudo, A né? gente quer... Ah, E isso é ainda, não sei como é que era quando tu começou, mas hoje a gente sabe que tem uma certa competitividade, assim, porque tem bastante gente entrando na... Tem depois da pandemia, Depois, principalmente, né? O pessoal sim, veio com muito para a certeza. confeitaria. E muitos vieram porque queriam muito vir e outros vieram porque estava dando naquele momento, né? E aí ficou bem assim, uma coisa meio mais, como é que se diz a palavra? Mais corriqueira, né? Todo mundo hoje em dia quer fazer doce, só que tem os que fazem e disso fazem o seu negócio e tem aqueles que é só o momento, porque não é Sim. nada fácil, né? Não é nada fácil tu criar algo, tu fazer algo, tu vender algo teu, qualquer coisa que Não, seja. fora né? depois também, é o aumento. Eu tenho uma amiga também que é confeiteira e ela fala, nossa, tudo subiu. Tudo. Né? Tem as questões, o Todos preço os dos dias. produtos vai subindo, daí às vezes tu quer subir o preço também da tua venda, daí daqui a pouco já vai ter gente que não vai querer comprar porque aumentou, mas ao mesmo tempo, daí tu fica Aí tu naquela. tem que andar em todos os lugares para conseguir um preço de algo assim menos pior, porque não vai ficar nunca bom, mas é um menos pior para te conseguir ter um lucro daquilo ali. Então não é nada fácil, assim, simples, né? Mas como eu abracei isso, eu disse assim, vai ser isso aí. E aí é a forma que eu fico tentando mudar, fazer vários modelos de confeitaria para eu conseguir dar conta disso, né? Claro, não é a nossa renda principal, né? Não é o meu sustento, né? Mas eu tenho amigas que é a renda principal e é o sustento delas. E é maravilhoso, assim. Só que precisa ter muita organização, que é uma coisa que eu demorei para ter, a organização de separação, sabe? De organizar o dinheiro, não misturar. Eu demorei muito para ter isso também. Eu não tinha, assim, essa organização, né? Para mim, tudo dava tudo certo. Pegar os R$500 aqui, os R$500 eu gastava comprando material. Os R$500 eu gastava, sabe? Aí, agora, a gente teve eu participei de uns cursos sobre isso. Aí eu tenho auxílio, né? A gente foi procurar uma contadora para socorrer, para ajudar. Daí hoje eu consigo organizar, mas foi bem difícil. Assim. Isso que eu ia perguntar também, será que Sim. tu que fazia toda essa parte do financeiro? Não é e mais tal? porque eu não consigo, né? Eu não sei. Aí Eu tudo não que nasci entrava, tu com essa pensava, habilidade. Só a tesouraria da alfada. Não é porque eu não nasci com esse dom de este certo. dinheiro aqui, Paula, ele vai ser para isto. Não, para mim o dinheiro é para tudo, entendeu? Aí é uma briga muito séria isso lá em casa, né? E daí o Vinícius, então agora vai ser desse jeito aqui. Daí eu agora faço planilha direitinho. Às vezes não dá certo, às vezes eu me passo. Que, tipo esse mês que eu comprei a sacola marrom e a rosa. Mas aí não eu passo muito, assim, né? Tá muito mais organizado do que estava, já foi bem pior. Porque o empreendedor também é isso, tu Tem que é se que faz organizar. a compra, tu é que faz o produto, tu que Sim. pega o financeiro, tu que faz o marketing, o Instagram, tipo assim... É tudo isso. Tudo isso. E não é nada. Eu ainda tive que aprender a mexer no Instagram, tem coisas que eu não sabia fazer. Daí também isso, tu fazer às vezes as coisas que não é que tu Deus, gosta. sim. Tipo assim, aquilo nem... Porque é a parte que tu tá ali produzindo, é a Doce parte eu mais faço, mas legal, é. né? Agora, fazer toda a organização, Fazer daí um tem que fazer a stories. postagem. Fazer um stories falando, eu faço 10 para poder gravar para poder largar assim, eu fico fazendo 10 stories até que eu achar que aquele, e aí as gurias dizem para mim, só faz e posta, não fica olhando, e eu fico olhando e regravando, olhando e regravando, porque eu não acho natural para mim, assim, sabe, e aí agora eu tô até fazendo
vendo uns vídeos mais sobre isso para tentar, sabe? Mas não é uma coisa tão fácil assim, né? Eu tive que ficar aprendendo. Ele vai fazendo isso, ele vai metendo as caras e vamos lá e vendo o que dá. E o preço das coisas e o valor das coisas eu combinei com o Vinícius de ele fazer isso, né? Porque ele é bem... Daí eu digo assim, Vinícius, aqui tá tanto. Ele, não pega, tá? Que eu vim em tal lugar. Daí fica assim, sabe? Porque senão eu já meio que não olho. Sim, entendi. Aí ele vai tudo bem organizadinho. Fazer toda ele a cotação, Sim, né? tem que ver tudo direitinho, né? E a gente já tá chegando nos nossos últimos minutos. Tu tem alguma dica, assim? Vai que alguém que tá assistindo e pensa em empreender, pensa em começar algo. O que tu diria? Essa parte eu não anotei, eu não ensaiei. Ora, irmã. Coloca os pés, Senhor Jesus. Ora, irmã, ora. Não, eu acho que... Eu sempre digo, eu tenho 2 amigas que estão começando agora a fazer as delivery. E eu sempre digo assim, eu prioriza... as coisas de Deus, isso porque tu vai conseguir priorizar outras áreas da tua vida, né? Eu quero que todo mundo seja empreendedor, assim, é muito difícil, mas eu sempre digo, para a mulher principalmente, para ela priorizar isso, priorizar a casa, sabe? Priorizar a família dela, e Deus, ele vai honrar. Então, a gente precisa ter muita fé naquilo que a gente quer fazer e muita persistência. Esses 13 anos, assim, a gente passou por muitas situações, e eu tenho certeza, assim, se eu não tivesse nos pés do Senhor persistindo, eu não tinha conseguido. Assim. Quando o Vinícius perdeu o serviço e ele ficou trabalhando com bolo no pote, era uma coisa impossível para nós a gente conseguir se sustentar com aquilo, porque a renda dele era muito alta e era a renda principal, assim. E ele não acreditava naquilo, né? E aí ele dizia para mim assim, a gente quase perdeu nossa casa, nosso apartamento nessa época. E daí eu disse, não, Deus vai sustentar a gente. E Deus sustentou a gente por 2 anos, através dos doces, sabe? Do bolo no pote. E é uma coisa não tem uma explicação, assim, que a gente vendia de manhã para comer de noite, para pagar uma conta, para às vezes ficava sem alguma outra coisa na semana. Não tem explicação, assim, foi Deus que capacitou e sustentou. Direcionou todo esse tempo, né? E o que não falta, a pergunta clássica, o que não falta na bolsa da Paula confeiteira? Na minha bolsa? Não pode faltar. Leite condensado. Não falta ideias na minha bolsa. Não falta ideias na minha bolsa. Eu não consigo não ter ideias, sabe? Eu não consigo não ter ideias. Eu tenho um bloquinho de todas as coisas que eu ainda quero fazer no delivery, por exemplo. Todos os dias eu anoto alguma coisa ali que eu quero fazer. E aí eu vou deixando ali. E vai tendo inspiração. Isso. E vai anotando. Daqui a pouco, ao momento, eu encaixo aquilo ali. É que nem o bolo que eu trouxe pra ti hoje. Eu fiz hoje ele. Eu inventei hoje ele. Eu coloquei hoje ele no delivery. Olha aí. Eu coloquei ele lá de tarde, e tava quente ainda quando eu fiz o vídeo, coloquei lá pro pessoal. E daí eu disse assim, já vou levar pra Carol pra ela provar. Foi hoje, mas ele tá anotado há muito tempo, assim, pra eu fazer ele há muito tempo. Maravilha. Eu gosto disso, pessoa com as ideias, que vai, daqui a pouco olha um negócio nada a ver, daqui a pouco, podia fazer isso. É demais, às vezes é demais, mas tá certo. Dá tudo certo. Mas olha, muito bom te ter aqui, Paula, escutar a tua história, foi muito bom. Tenho certeza que vai ter muita gente sendo edificada também, daqui a pouco vão começar também, a ter suas ideias e começar a pensar. Mas foi realmente uma bênção, que Deus continue Paulo, te prosperando, te dando muitas ideias, abençoando a tua família. Amém. E, pessoal, eu falei que era para tu deixar tua curtida, porque ia ser bom. Agora tu vai deixar o teu comentário aí e já vai seguir nas redes sociais, o Instagram. @truffcake_. E não é truff com 2 F? 2 Fs, TRUFF. Isso, Truffcakes. CAQE. Isso aí, e o underline, já vão lá e sigam, quem não conhece, claro, acho que o pessoal de Alvorada aqui já conhece, mas tem muita gente que nos assiste de fora, né, das outras cidades aqui, então já vai seguir lá a Paula, e a gente se vê numa próxima, pessoal, até semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe.